Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carol Werner, eu sou arquiteta, eu trabalho na Porto Belo, sou especialista de capacitação e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as tendências da Revestir. Eu só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, né, até o pessoal acessar a live para a gente começar e fazer um bate-papo com vocês sobre tendências da Revestir, os lançamentos que a Porto Belo colocou no mercado, né, e dar algumas informações também sobre a loja. Bom, pessoal, como eu estava falando, né? Falei no início, mas eu sou a Carol Werner, eu sou arquiteta, especialista de capacitação da Porto Belo. Eu trabalho hoje na área de branding e toda a capacitação de produto é responsabilidade minha. Então, sempre que tem informações de produtos, eu que tenho que passar para os nossos colaboradores, para os profissionais de arquitetura, de design, de engenharia, né? Seja eles informando o uso do material, como que faz para utilizar, como que faz para manusear essas peças. Então, sempre passa um pouquinho por mim para depois chegar no público final. E hoje nosso bate-papo é sobre as tendências da Revestir, né? A maior feira de revestimentos cerâmicos do Brasil, que aconteceu em março, um pouquinho antes da pandemia de coronavírus, né? Estamos logo depois, já começou a fechar todo o comércio, enfim, agora já está voltando ao normal, né? Até um recado que eu quero dar para todos os arquitetos, os designers, engenheiros e clientes também, é que as lojas Foz do Iguaçu, tanto de Mogi Guaçu como São João da Boa Vista, elas estão abertas de segunda a sexta, né, com funcionamento normal de segunda a sexta, com o horário das 10 às 17 e aos sábados das 9 às 13. Então vocês podem visitar a loja, eles estão atendendo com todos os requisitos de segurança, álcool gel, máscaras, né, distanciamento, ninguém abraça ninguém beija ninguém, não é por maldade, é por segurança, né? Estamos todos nos prevenindo nesse momento, aprendendo a viver nesse novo momento, nos reinventando, né? Fazendo home office, até quero justificar o porquê que eu tô sem máscara, eu estou fazendo home office. Estou em Santa Catarina, onde eu moro, eu resido em Tijuca, Santa Catarina, que fica a fábrica da Porto Belo, né? Fica aqui do ladinho da minha casa. Então, como eu estou dentro de casa, não tem ninguém aqui comigo no ambiente, eu tô sem a máscara pra gente fazer a live para que vocês possam me entender também, né? Então, pessoal, uma das tendências que a gente viu na Revestir, né, o que a gente viu bastante na Revestir esse ano, foram as peças de grandíssimos formatos, né, que a cerâmica cresceu. A cerâmica, ela vem crescendo cada vez mais, ela vem ganhando cada vez mais formatos, né? E a gente viu uma presença de peças de grandes formatos muito grande. E a Porto Belo, né, como é pioneira nesse sentido de trazer inovação, novidades, não podia ficar para trás. Nós trouxemos esse ano o nosso foco de lançamentos, o foco da nossa exposição foram as lastras, né? E as pessoas perguntam, Carol, mas o que é lastra? Né? Ficam com essa cara. Até vou colocar algumas imagens aqui para que vocês possam ver do que nós estamos falando, né? O que são essas lastras, o que são essas peças e para que a gente usa essas imagens. Né? As lastras nada mais são do que peças de grandíssimos formatos. E o termo a gente traz lá da marmoraria. Né? Quando extrai um mármore da natureza, a gente extrai lastras de mármore para levar para a marmoraria, beneficiar em formatos menores, em mobiliário, né? Seja em mesas como essas que a gente tá vendo na imagem, mas essa é de porcelanato, não é de mármore, né? E transforma em formatos menores de acordo com a necessidade do cliente. E o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo uma marmoraria sustentável, né? Estamos fazendo lastras em porcelanato, que são peças de grandíssimos formatos, são peças com formatos de 1,20 2,60, 1,20 2,70, e outro diferencial da Porto Belo é que nós estamos implantando a fábrica de lastras no Brasil, aqui em Tijucas.
Né? Então, é algo que, por enquanto, o que nós colocamos no portfólio está disponível para vocês hoje nas lojas, são peças fabricadas nos nossos parceiros na Itália. Mas a partir do segundo semestre, a gente já vai fabricar aqui no Brasil, já está fabricando no Brasil. Então é uma novidade que vem fabricação nacional, né? A gente, por mais que tenhamos todos os itens de qualidade lá fora, a gente, uma peça com fabricação nacional, a gente tem vários benefícios aí, né? De disponibilidade de estoque, disponibilidade de desenhos, né? Eu consigo trazer mais desenhos para vocês. A questão de custo, né? Sempre acaba caindo bastante o custo das peças que são fabricadas nacionalmente. Um exemplo é um i20, quando nós lançamos o i20 nacionalmente há 2 anos, mais ou menos, que fizemos o lançamento oficial na Porto Belo com fabricação nacional. E essas peças, elas tiveram um valor bem acessível para o cliente final, justamente por essa fabricação nacional. Então, o valor da peça, o valor final da peça tende a cair. E isso é muito bacana, né? Isso é muito uma valorização muito legal do produto. Mas, Carol, para que as lastras são utilizadas, né? Aonde que eu posso utilizar essas peças de grandes formatos? Sempre vem a pergunta da onde pode utilizar, como que faz para utilizar. E o bacana é que eu posso fazer mobiliário, eu posso revestir uma escada, né, o mobiliário, seja tanto bancadas, mesas como essa que a gente está vendo na foto, ou bancadas de cozinha. Essa era uma bancada que estava no nosso stand na Porto Belo e tinha 3,20 metros de vão livre, né? Então sem apoio nenhum. E isso é algo inovador com porcelanato, isso é muito bacana, né? Então a gente traz uma nova possibilidade com um material que a gente conhece, com um material que a gente sabe como manusear, como limpar principalmente, né? As pessoas, hoje em dia, a gente está falando muito em limpeza, em asepsia, em material que não propague, que os vírus não fiquem, que os vírus não se proliferem, né? E o porcelanato a gente sabe como que faz para limpar e também sabe que é um material que a absorção de água é basicamente zero. Então não vai entrar uma bactéria dentro do meu produto, né? E o que eu utilizo para limpar porcelanato? Detergente neutro, saponáceo cremoso. Se eu quiser passar um álcool, eu posso passar um álcool, água sanitária também. Então é um material muito fácil de limpar, né? E o uso com a fabricação dessas peças maiores, dessas peças de maiores formatos, a possibilidade de uso para bancadas, para ilhas, né, para mesas, ela ganhou muito poder, muita força, porque eu consigo fazer peças grandes sem emenda, né? E isso é o sonho de qualquer cliente, de arquiteto que está projetando a obra, não quer uma bancada com emenda. Então, com essas peças maiores, a gente tem a possibilidade de uso sem a bendita emenda que ficaria ali no meio da peça. Então, é super bacana. O outro uso super legal de lastras, né? O outro, sempre tem aquele cliente que quer revestir a escada da casa ou a escada do escritório, da loja, enfim, com porcelanato, mas não quer emenda. E a gente muitas vezes esbarrava em alguns formatos de peças, né? Os formatos mais usuais aí do mercado, 60 por 1,20, 1,20 por 1,20, até 60 por 1,80 tínhamos no nosso portfólio também. Mas o que acontece? Muitas vezes, o 60 por 1,80 tinha poucas opções de texturas, de modelos, né? De desenhos. E hoje, com as lastras, eu consigo fazer degraus de qualquer formato revestido com porcelanato, né? Então, se eu esbarrava no formato 60 por 1,20, por exemplo, se eu tivesse uma escada com largura de 1,40 ou de 1,50, eu já precisaria de uma emenda, né? 10 centímetros de cada lado para centralizar e não ficar estranha essa emenda. Então, o que acontece? Agora, com as lastras, tem a possibilidade de envelopar o degrau inteiro. Essa é uma escada tradicional, né? Não é uma escada aérea, de fazer o envelopamento, mas uma escada aérea a gente pode envelopar o degrau inteiro, inclusive se for um mármore, seguindo os veios, né? Então isso
é um benefício para o cliente, é algo que enche os olhos, né? Então essas peças estão proporcionando vários usos diferenciados que a gente não tinha antes, né? O uso em paredes, uso em pisos, uso em qualquer ambiente. Às vezes a gente se limita muito em, eu quero vender lastras ou eu quero especificar lastras para o meu cliente para casa inteira, para forrar a casa inteira ou o apartamento todo. E muitas vezes o cliente fica com medo, fica um pouco receoso por ser uma peça nova no mercado, né? Por não ter ainda muita mão de obra disponível no mercado, né? Então a gente sabe dessa restrição tanto do cliente quanto do profissional de arquitetura, de design, de engenharia, por não conhecer a fundo a peça, né? E o próprio vendedor às vezes fica um pouco receoso de vender um produto que não tem tanto conhecimento, que não sabe se vai dar problema ou não na obra do cliente. E o que a gente está propondo, né, tanto para os vendedores quanto para os arquitetos, de começar a especificar as lastras como personalização do cliente, utilizar 2 ou 3 peças de lastras no projeto, né, fazendo uma personalização. Então eu posso trazer uma personalização de uma parede de uma sala de jantar, né? Aqui a gente usou as lastras de fora a fora nessa parede, mas eu poderia fazer um pequeno detalhe usando 2 lastras ou 3 lastras, né? Num banheiro, posso utilizar uma peça inteira de lastras no banheiro sem emenda. E isso é algo que todo cliente deseja, né? Um banheiro sem emendas, um banheiro que tem uma peça contínua, e nada impede de eu utilizar peças de formatos menores nas outras paredes, ou trabalho o detalhamento do box com lastras e o restante do banheiro com peças de 60 por 1,20 ou até mesmo 30 por 90, fica super legal e é uma dica super bacana de a gente começar a utilizar e a perder o medo do uso da lastra, né? Isso que é bacana desse material. Deixa eu verificar aqui. Só para mostrar para vocês também, dentro dessa linha de novidades, né, das lastras, e algo que a Portobello lançou esse ano, foram os quartzitos, a reprodução dos quartzitos brasileiros. A gente sempre buscou dentro do nosso portfólio a questão do uso de mármores, né, da reprodução de mármores, de reproduzir os materiais essenciais da natureza para que os arquitetos, os engenheiros, os designers consigam utilizar nos seus projetos. Muitas vezes o material natural a gente não consegue utilizar em determinados locais, né? Seja por sua resistência ou porque não tem mais no mercado ou até mesmo por custo, né? A gente sempre traz esses materiais inovadores para dentro do nosso portfólio de porcelanatos. E os quartzitos brasileiros eram algo que a gente sempre encantou muito, mas ficava um pouquinho receosa, né, de trabalhar com o quartzito, até por um pouco de preconceito de ser uma pedra brasileira. Então, o que a gente fez? Nas pesquisas de pedras naturais em feiras internacionais, principalmente na Europa, a gente começou a ver muito a importância dos quartzitos brasileiros, né? O pessoal lá fora dando total importância, mostrando cada vez mais esses quartzitos, apresentando cada vez mais essas peças belíssimas que a gente tem aqui. E a gente ficou até assim meio chocado, né? Nossa, eles estão dando tanta importância, por que nós não vamos dar importância? Porque nós temos de mais belo dentro do Brasil. Então, esse ano nós resolvemos abrir uma linha que se chama Quartzites, né, para trabalhar com os quartzitos brasileiros. Nós fizemos a reprodução de 2 quartzitos, o Atlântico maravilhoso, né? A Paty está comentando que são os maravilhosos veios do Atlântico. Realmente é um produto belíssimo. O Atlântico é a reprodução de um quartzito bem raro do Brasil e ele os veios simulam o fluxo das águas do mar, né? Então ele tem tons oceânicos e ele trabalha, né, com esses veios bem direcionados e bem marcados. A tonalidade do Atlântico é um tom de cinza, né? Ela tem um tom cinza um pouquinho clarinho, um cinza azulado,
né? Justamente por ser do tons oceânicos. E os veios, esses veios mais largos que a gente vê, eles têm incrustações de pedrinhas preciosas. Então torna o produto cada vez mais raro, uma joia rara, né? E está disponível na grande lastra que a gente comentou aqui com vocês, né? Então isso é super bacana para mostrar. Outro quartzito que nós reproduzimos, né, eu vou colocar outra foto aqui para vocês visualizarem, foi o Mont Blanc. O Mont Blanc é a reprodução do quartzito, um dos quartzitos mais conhecidos do Brasil, que é o quartzo branco, né? É um produto super coringa, porque a gente pode trabalhar tanto com combinações mais frias ou mais quentes, porque os veios dele, ora são marrons, ora são cinzas. Então eu posso trabalhar com uma combinação mais clarinha, mais fria, ou com uma paginação mais quente. Ele combina, é um produto super coringa, combina com todos os materiais do portfólio. Posso trabalhar com madeira, posso trabalhar com mármore, com outro mármore, com concreto, com pedras, e ele fica super legal, gente. E é uma linha super completa, tem vários formatos para vocês visualizarem, né? Como é muito elegante. Os formatos dele que estão disponíveis desde o 60 por 1,20, 90 por 90, 1,20 por 1,20 e 1,20 2,70. Então tem várias opções aí para vocês trabalharem com esses formatos, né? E a novidade que a gente trouxe para vocês, eu tô falando bastante de lastras, de peças de grandes formatos, né? A gente não vai trabalhar só com 2 peças de lastras. Então eu tô mostrando para vocês as opções que nós temos em lastras. Talvez fique um pouquinho pequeno na tela do computador de vocês, mas eu falo aqui leio, né? Traduzo o que está escrito nessa foto. A gente tem as lastras, então, né? Nos quartzitos e nos mármores, o Atlântico e o Mont Blanc, que eu comentei com vocês, dentro dos quartzitos, e nos mármores o Michelangelo, que já é um produto do nosso portfólio, né? No Maridautun, que também é uma lastra que nós lançamos no ano passado, e no Avord de Breccia, que também é um produto já super aceito no canal Multimarcas. Então a gente traz esses upgrades de formatos para complementar cada vez mais a coleção, complementar cada vez mais a linha. Eu já tenho belezas específicas dentro dessa linha e não preciso criar novos desenhos, criar novos mármores, né? Os mármores que a gente tem, eles atendem super bem e podem ser transformados em lastras maiores, né? Os formatos, só para que vocês fiquem sabendo, a gente trabalha com 1,20 2,70 no Mont Blanc e no Atlântico, 1,20 2,60 no Michelangelo e no Avord de Breccia e 1,20 2,40 no Maridautun. Essa diferenciação de formato se dá porque eles ainda estamos fabricando na Itália e temos mais de um fornecedor. Então muda o formato de acordo com cada fornecedor. Mas a partir do momento que produzirmos tudo nacionalmente, a uniformização dos formatos acontecerá, né? Então é super legal. E outra lastra que a gente tem, que é um formato super legal e bem versátil, é a 90 por 1,80, né? Então para aquela escada que tem 1,50, 1,60 ou até mesmo 1,80, a gente pode utilizar essas peças de 90 por 1,80, né, que são super versáteis também. Talvez vocês me perguntem, até pessoal, se vocês quiserem colocar comentários, perguntas, podem colocar aqui nos comentários, que no final a gente responde todas essas dúvidas, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou respondendo no final e vocês podem perguntar o que for necessário. As lastras de 1,20, 2,60, 2,70 e 2,40, elas têm 6 milímetros de espessura, né? Mais fininha. Já a de 90 por 1,80 tem 9 milímetros de espessura. E a gente não poderia reproduzir somente os mármores e somente no acabamento polido, né? Essas que vocês estão vendo são todas com acabamento polido. Aí a gente tem que trazer também opção natural e opções de concretos e pedras. Então as linhas Nord e Artsy ganham novos complementos, né? Então a Nord, Ries e Cement no formato 1,20, 2,70 e 90 por 1,80 com acabamento natural. E o Artsy Cement no 90 por 1,80 com os dois acabamentos, o natural, né, ou seja, o brilhante e o fosco, né?
E na linha de pedras, a gente tem a opção do Pierre Belli, né? Um complemento de linha também. Então, o Pierre Belli Blanc, 90 por 1,80, também com acabamento natural e polido. Eu vou aproveitar para responder a pergunta, já que chegou, que eu tô vendo aqui na tela, que é sobre bancadas para cozinhas, né? Dúvidas de bancadas para cozinhas. Já que a gente está falando de lastras, eu já vou aproveitar a responder nesse ponto e fica mais fácil para todos nós. Então, as bancadas para cozinha, cada vez mais elas estão ganhando mercado em porcelanato. Eu sei que é um material inovador, é um material novo, né? Mas elas ganham cada vez mais, mais força nesse mercado, justamente por causa do aumento do formato das peças. Antigamente, como eu falei, a gente tinha peças de 1,20, 60 por 1,20, 60 por 1,80 que eram feitas essas bancadas e sempre precisava de emendas. Já com as lastras, a gente tem peças inteiras, consegue trabalhar com peças inteiras, então fica muito mais fácil. Como a peça tem uma espessura de 6 milímetros, ela é muito fina para suportar a bancada como um todo, então tem que fazer uma estruturação. Posso tanto revestir uma bancada em pedra ou em outro porcelanato, como fazer uma estruturação. Aí quem está fazendo a bancada vai falar onde precisam os reforços, onde precisam todos os... essas sustentações para deixar a bancada cada vez mais forte, né? E ela... Posso colocar fogão? Posso, né? Muitas perguntas que vêm, eu posso colocar o porcelanato em cima do fogão de indução? Né? Se a gente tirar, a gente já fez testes dentro da Porto Belo com o fogão de indução, né? Tanto fogão de indução e fogão com chama de gás. O fogão de indução, se a gente retirar aquela chapa de vidro que fica em cima das bocas de indução e colocar um porcelanato de fina espessura, de 6 milímetros, ele funciona legal, né? Só que aí eu tenho que adaptar, é uma questão de adaptação para o comando do fogão, né? Eu teria que cortar, trazer esses comandos para cima da bancada de alguma forma. E para isso existe Inmetro, então tem várias certificações que tem que ter, então a gente até fez os testes e tal, mas paramos justamente por todas essas certificações que tem. As bocas de gás também da mesma forma, então tem todas as certificações por trás, e nesse momento não é o intuito entregar um fogão em porcelanato, e sim a bancada, né? As questões que vêm de bancada, né? As perguntas que vêm de bancada é referente à resistência, né? Resistência, vamos falar de vários tipos de resistência então. A resistência a manchas, a gente conhece a resistência a mancha do porcelanato. Por quê? Quando eu compro um porcelanato, vem um laudo de produto informando todas essas resistências a manchamento do material, né? Então lá tem essa resistência a manchamento, eu sei se o produto limpa só com água, ou se precisa detergente neutro, ou se precisa um saponáceo cremoso, ou um veja clorativo. E esses são os produtos que eu vou usar para o dia a dia. E numa cozinha, o que a gente usa? Né? Um veja clorativo, um detergente neutro, e o que a gente usa para limpar o piso é esse mesmo de lavar-louça, né? Detergente que custa R$1,50 no mercado, R$1,70, R$1,80, enfim, super baratinho. Então esses materiais a gente usa para limpar. Posso colocar uma panela quente em cima de uma bancada de porcelanato? Pode, sem problema algum. O porcelanato, ele é queimado num forno a 1250, 1300 graus, né? Então ele suporta altas temperaturas. Eu posso colocar uma panela quente em cima de uma bancada de porcelanato e ele não vai queimar, ele não vai mudar de cor, né? Ele não vai danificar. Então dá para colocar essas panelas quentes em cima da bancada de porcelanato sem problemas também, né? A questão de resistência quanto a peso, né? Muitas pessoas perguntam, eu posso subir em cima da bancada? A questão não é subir em cima da bancada, né? O porcelanato, ele até vai suportar o peso, mas a fixação muitas vezes não. E depende muito da parede onde foi fixada, de como foi feita essa fixação. Então, tanto uma bancada de porcelanato quanto uma de pedra natural, a recomendação é não subir em cima da bancada para trocar uma lâmpada, para pegar um pote que fica no armário em cima. Usa-se escadas, né, ou banquinhos para fazer esse tipo de material, esse tipo de serviço, e não subir em cima da bancada. Então, a gente
todos os nossos... A gente tem na Oficina Porto Belo bancadas de banheiro já, disponíveis inclusive para o canal Multimarcas, né? São bancadas de tamanhos específicos e modelos específicos já pré-definidos, e vem no estilo de compre e leve, faça você mesmo, né? Você compra na loja, leva a caixa para casa, ela já vem com todos os manuais de instalação, vídeos de instalação, né? É possível escanear o QR Code, já vai para o vídeo, e inclusive já vem com as fixações necessárias para fixar essa bancada na parede, né? Parafuso, bucha, a mão francesa, tudo necessário vem para instalar essas bancadas. Para as cozinhas, né, seriam feitas em oficinas específicas que trabalham com porcelanato e fazem essas bancadas específicas. Nós atendemos mais aqui em Santa Catarina e em São Paulo, capital, somente, né? Não tem no interior ainda. Então, teria que ter essas informações. Ó, a Paty está me informando que as bancadas da oficina têm estoque. Então, vocês podem conhecer essas bancadas da Oficina Porto Belo. São belíssimas. Elas foram inspiradas. Então, eu vou falar mais um pouquinho, já que tem no estoque, né? As bancadas de banheiro da oficina, elas foram inspiradas no mobiliário europeu, no modelo de mobiliário europeu, né? E como que a gente trabalha isso? São bancadas com medidas pré-definidas já, o tipo de acabamento do porcelanato também. Então, nós temos 4 modelos de bancadas. A Fit, que ela é mais básica, né? Ela tem é como se fosse uma bancada em porcelanato com cuba esculpida. A Eiffel, ela trabalha com cabinet metálico ou Eiffelware, que tem uma estrutura metálica já, então por isso que o nome dela é Eiffel, é uma bancada bem leve. Tem opção de cuba de apoio ou de embutir, né? Tem a Reverse. A Reverse para mim é uma das mais bonitas. É uma bancada que também posso utilizar cuba esculpida em porcelanato ou cuba de apoio, e ela tem um acabamento externo dela em madeira, né? A opção em madeira, e dentro ela pode ser branca, pode ser preta, então muda as opções, pode ser com marmorizado. Então é uma bancada belíssima. Eu posso passar as fotos para a Paty depois, ela disponibiliza para vocês. Essas bancadas são super bacanas. E a Brooklyn também, ela também utiliza uma estrutura metálica e também é super leve, e já vem com ela já vem com opção de toalheiro, né? Então vem a opção de toalheiro na lateral. Eu posso usar como um porta-toalha, essa estrutura metálica como um porta-toalha, super legal também. Então são opções bem versáteis, né? Então as bancadas de cozinha, voltando ali, né? Elas são, a gente tem muitos clientes utilizando, tanto com cuba esculpida quanto com cuba de inox. Aí vai muito de como o cliente usa essa cozinha, né? Antes da pandemia, eu podia dizer que eu usava muito pouco a minha cozinha, então podia ser com uma cuba esculpida, né? Porque eu viajava muito, quase não parava em casa, e podia utilizar essas bancadas com cubas esculpidas tranquilamente. Hoje já é um cenário diferente. Eu já estou fazendo bastante home office, quase todos os dias home office, e estou utilizando muito a minha cozinha. Então a melhor opção seria uma cuba de inox. Por quê? Porque a cuba de porcelanato, queira ou não que ela vai quebrar, mas se eu bater com um copo, às vezes deixar cair de mau jeito, pode quebrar esse copo, pode quebrar um prato. Então ela seria uma cuba para quem usa um pouco menos esse ambiente, né? E não tanto não quem usa diariamente, sempre, esses ambientes, né? Mas fiquem bem à vontade. Se vocês quiserem, depois a gente pode passar mais material sobre bancadas também, né? Sobre bancadas, o uso de bancadas em cozinhas, em banheiros, para que vocês fiquem mais à vontade, né? Voltando ali nas tendências de produtos que foram vistos e lançados, a gente viu a tendência de madeiras de cores claras, né? Então, as madeiras com cores claras estão super em alta, e nós lançamos dentro do portfólio da Multimarcas a Maori, né? Maori é uma madeira da Nova Zelândia, é uma madeira belíssima, são 3 tonalidades claras, são peças muito versáteis, e a grande novidade no canal Multimarcas é o formato, né? A gente tem ela no formato 11 por 1,20 e 11 por 1,80, né? As duas têm 11 centímetros de largura e muda o comprimento, e é bem legal porque a gente pode brincar bastante
com o transpasse dela, o assentamento. Eu posso fazer paginações, inclusive, juntando os dois formatos, que traz uma naturalidade bem legal para o revestimento, né? Para esse material. Então, para eu juntar esses dois formatos, o 11 por 1,20 e o 12 por 1,80, tem uma regrinha, que é o uso do nivelador de pisos. Todos os assentamentos de réguas da Portobello, eu falo Portobello, tá, gente? Não usem isso para outras marcas. As outras marcas, os outros fabricantes têm as regras deles que devem ser seguidas. A Portobello, para o assentamento de réguas de madeira ou réguas de concreto, nós indicamos o transpasse de até 15% sem o uso do nivelador de pisos. Se o cliente quiser transpassar mais, a 25, 30, 40, 50, até 50%, a gente indica o uso de niveladores de piso. Pode fazer esse transpasse e usa o nivelador de pisos para nivelar corretamente essas peças. Então é um benefício que a gente tem no nivelador e vai trazer uma paginação de acordo com o desejo do cliente, né? E fica a dica de juntar esses dois formatos na paginação. Outra preocupação bem grande da Portobello é sempre trazer linhas completas, né? De sempre proporcionar para o mercado linhas que tenham que o cliente consiga utilizar em vários ambientes, como por exemplo a linha Highline que nós lançamos, linha de concretos que nós lançamos nesse ano. Por que nós chamamos de linha completa? Porque ela tem acabamentos superficiais para dentro e fora de casa. Uma das grandes preocupações nossa é a segurança do usuário. Eu não posso, por exemplo, colocar um produto com acabamento natural na borda de uma piscina. Por quê? Porque é perigoso, escorrega. Então, a pessoa o usuário que está fazendo uso dessa piscina, ele tem que ter segurança. E para a gente isso é o mais importante. Por isso que nós desenvolvemos sempre produtos com acabamento que nós chamamos de EXT, que é um produto que tem uma superfície mais rugosa e granilha na superfície, trazendo esse atrito mais alto, né? Que nada mais é do que o coeficiente de atrito mais alto. Muitas vezes as pessoas perguntam, esse produto tem laudo de atrito, laudo de bombeiro, né? O laudo do bombeiro nada mais é do que o coeficiente de atrito que as peças têm. E dos produtos Portobello, sempre todas as peças têm esse laudo de produto, pode atender ou não a necessidade de cada estado, né? E ele sempre está disponível no site. Abaixo do produto a gente entra para visualizar as informações de determinada linha, determinado material, determinado produto. Sempre tem esse certificado, esse laudo com todas as informações pertinentes, inclusive com a resistência química, resistência mecânica que eu comentei das bancadas de porcelanato, né? Então tem sempre essas informações ali. Aproveitando esse gancho para a linha do Highline, o Highline é uma linha bem completa da Portobello, né, com diversos formatos também. É um concreto, é uma reprodução de concreto, e ela foi inspirada nos concretos nova-iorquinos. E o nome dela se dá pelo Parque Highline, né, que fica em Nova York, é um parque suspenso, que fica em Nova York, e esse parque ele modificou completamente o entorno, os bairros de entorno onde ele foi localizado, né, onde ele foi implantado. Então nós trouxemos esse concreto de lá e nomeamos como Highline. É uma peça que também são 3 tonalidades diferentes, né, o Highline White, o Hope e o Nude, e é um produto com vários formatos, desde réguas, né, as réguas 20 por 1,20, a régua em concreto, sim, réguas em concreto, para trazer esse diferencial também. Eu quero usar um concreto, mas não quero os formatos tradicionais, tem a opção do 20 por 1,20 também. Né? Então são réguas, são formatos 60 por 1,20, 1,20 por 1,20, 90 por 90, né? Com acabamento natural e externo, né? Proporcionando esse uso dentro e fora de casa. Isso que é o bem legal dentro da Portobello. Né? Uma tendência de cores bem fortes que nós vimos ultimamente
foram as cores neutras, né? Cores neutras de revestimentos, e os azuis e verdes também estão super em alta, né? Cores que vêm para personalizar paredes, pisos, né? Enfim, inclusive até a gente viu bastante mármores coloridos, mas gera um pouco de... já trouxemos também, o Atlântico entra dentro desses mármores coloridos, né? Mas muito colorido a gente acaba ficando mais do tradicional, né? Vamos esperar ver como que se comporta o mercado frente a isso. Mas para personalização de paredes, dentro dessas cores novas, dessas inovações, nós trouxemos a linha CREA. A linha CREA é a paixão, é a minha paixão, assim, eu adoro, tô escolhendo um lugar aqui em casa para colocá-la, porque é um produto super versátil. É um tijolinho 10x40, né? Na verdade ela é uma monoporosa, então a gente pode utilizar em paredes internas somente, não posso fazer o uso em fachadas ou em paredes externas, em muros. E é uma peça bem versátil porque ela tem 10 cores diferentes e 3 texturas, uma lisa e 2 relevos super bacanas e super diferenciados, né? Os relevos são o Ripple, que são várias ondinhas dentro da peça, e o Miami, que são 4 retângulos com as bordas arredondadas. Deixa eu ver se eu não consigo ampliar a imagem, só consigo ampliar a câmera, né? São 4 relevos diferentes, são 4 retângulos com as bordas arredondadas, que remete bastante aos relevos utilizados na Art Deco, né? E Miami foi o berço da Art Deco, então nomeamos o relevo com o berço dessa arte. São cores que a gente, tanto neutras quanto cores tons pastéis aí, cores um pouquinho mais vibrantes também, como o azul, né? Os azuis ali, verdinho, rosa, cinzas, para trabalhar em diversos ambientes. E a gente pode brincar horrores com esse produto, com paginações. Aqui a gente usa uma paginação espinha de peixe, posso usar a paginação escama de peixe, misturando cores diferentes, né? Aqui a gente usa 3 cores diferentes. Posso misturar a peça lisa com o relevo para fazer uma diferenciação na mesma cor, né? Um detalhe do produto, o esmalte dele é brilhante, de todas as cores ele é brilhante, e no branco a gente tem a opção do esmalte mate e brilho, então é super legal, é super versátil para personalização das paredes, né? Que já a gente consegue visualizar um pouquinho mais o Ripple, né? Esse é o Aqua Ripple, é o verdinho, com a peça lisa também, e o Miami Rosé, utilizado sozinho, né? Ele é protagonista aí do ambiente, então utilizado sozinho, fazendo todo o seu charme nessa cozinha ou sala de jantar, né? E dentro dos relevos, né, o que a gente vê de relevos para paredes, já que estamos falando em paredes, nós vimos que ultimamente os relevos de paredes, eles estão cada vez mais sutis, né? Os relevos mais expressivos, aquelas peças maiores com relevos de 5, 10 centímetros, bem expressivos mesmo, eles estão cada vez mais embaixo. Os clientes estão optando por relevos mais sutis, atemporais, que não saiam de moda nunca, né? Os arquitetos também estão optando bastante, migrando bastante para esses tipos de relevo. E esses relevos mais minimalistas e atemporais foi o que nos inspirou para fazer a linha, o relevo Origens, né? O Origens é um relevo bem sutil, bem minimalista, e ele foi inspirado nas tramas de bambu, né? Na arquitetura feita com o bambu. O bambu é um material que possibilita vários tipos de trama. E a gente, brincando com essas tramas, desenvolveu então o Origens. Eu vou colocar essa outra imagem que aparece um pouquinho mais a peça com relevo. Também é uma peça monoporosa, né? É uma peça 30x90, só posso colocar em paredes internas. E ele foi feito em 4 cores diferenciadas, né? No branco, o Bétula escura, que é esse da imagem que vocês estão visualizando, o Bétula clara, ele tem a mesma tonalidade da nossa madeira Bétula, e o Belgique Clair, que tem a mesma tonalidade do nosso Belgique
Claire, né? Então são peças que combinam, por mais que sejam lançamentos, eles combinam também com os nossos produtos já existentes no portfólio ou com outro de lançamento. Nada impede de eu colocar um concreto, como está nessa imagem, né? Um concreto highline no piso e a bétula escura Origens na parede, né? E traz uma versatilidade bem grande pro produto. Nos relevos também, né, brincando, tem aquele cliente que gosta do relevo bem marcado, né, gosta do relevo bem evidente, mas tem aquele cliente que gosta de um relevo mais sutil e nem tanto relevo, mas também não quer uma peça lisa, né, eu quero uma movimentação no meu ambiente, mas eu não quero essa peça totalmente, não quero uma peça lisa, quero movimentar, mas nem tanto. Então nós lançamos o Highway. O Highway é também uma peça 30 por 90. Ele tem relevo em metade da peça, é um relevo ripado na metade da peça e a outra metade ela é lisa. Então, para aquele cliente que não quer uma peça totalmente lisa como o Jack, né? Essa dica é da Carol Guedes, que está assistindo a gente. Aquele cliente que não quer uma peça totalmente lisa, como a linha Jack, que nós já temos no portfólio, e não quer um produto totalmente ripado, como o nosso ripado, tem a opção do Highway, que tem essa particularidade de ter metade da peça lisa e metade da peça ripada. Ele traz um efeito super legal para as paredes, ele pode ser utilizado tanto na horizontal, como está nessa foto, quanto na vertical. A única dica que a gente passa para vocês é que não juntar os dois relevos de ripado, por exemplo. Por quê? Porque a junta de assentamento fica muito evidente e aí acaba tirando o propósito do material, né, de parecer um painel único. Então a gente sempre recomenda de seguir essa sequência de ou ripado liso, ou liso ripado, enfim, né, e trazer essa elegância para as paredes, né? É um produto super versátil e super elegante. E finalizando os nossos lançamentos e nossas peças de parede, nós temos a linha Lark. Lark é esse produto que está atrás de mim, inclusive, né? Eu gostei tanto que comprei para minha parede, comprei para o meu apartamento e eu mesmo coloquei. E o Lark, ele é um produto 2020 para paredes internas também, e ele foi inspirado nos grandes arcos da arquitetura, né? As cidades antigas, elas sempre tem um arco, né? Um arco que mostra que ele significa triunfo e poder para essas cidades, além de marcar o local de entrada, por mais que esses arcos hoje já estejam inseridos nos centros das cidades, nos meios das cidades, mas eles serviam de entradas, marcavam uma passagem, né? E hoje eles eram na época já considerados de triunfo e poder, e hoje continuam com essa indicação. E o Lark, ele homenageia esses grandes arcos da arquitetura. São peças 2020 com esse relevo mais acentuado. Chega a cerca de 1 centímetro de diferença entre o alto relevo e o baixo relevo. E é um produto muito versátil, porque a gente consegue assentar ele de diversas formas, né? Eu posso assentar seguindo padrões geométricos ou totalmente aleatório, como eu fiz aqui na minha parede, como a gente vê na imagem também, né? Eu, inclusive, não coloquei na parede inteira, eu fiz apenas um pequeno painel, né? E fica a dica, eu colei com PU, né? Com um PU de alta fixação. Não utilizei argamassa colante, né? Não tô fazendo propaganda contra, bem pelo contrário, mas eu fiz como um teste mesmo na minha casa para ver se teria algum problema ou não. Como é a casa a gente pode testar, né? E coloquei, tá aqui, faz uma semana já que eu coloquei e não caiu nenhuma peça, então tá tudo certo, tudo no lugar, e eu tô super satisfeita com o meu painel, né? Então, são várias possibilidades que a gente tem dentro dessas paginações. O Lark, ele foi desenvolvido em 3 cores: o Blanc, o branco, o Gris, o cinza, e o Noir, o preto, né? E a gente pode brincar muito dentro desse contexto de paredes
das casas, principalmente nesse momento que a gente está ficando mais em casa, né? Até compartilhar com vocês um pouquinho do que está acontecendo comigo. Eu viajava bastante, até a gente sempre fazia algumas reuniões na Foz do Iguaçu, juntando os arquitetos, os designers para apresentar os produtos, para conversar com vocês e estar cada vez mais próximo, mas temos que nos adequar nesse momento de isolamento, né? De isolamento social, de quarentena, enfim. Então, a forma que nós achamos de ficar mais próximos a vocês foi tratando dessa forma online, digital, né? Fazendo lives e mostrando também essas inovações. E essa permanência em casa, né? Eu viajava praticamente a semana inteira e passava o final de semana em casa. No final de semana a gente não fica olhando para a parede se falta alguma coisa ou não, né? Eu sentia falta, mas depois eu faço e vai ficando. E com a quarentena foi algo que eu senti falta de ter paredes personalizadas, de paredes com a minha cara, de produtos que me fizessem o meu bem-estar, que eu me sentisse bem em estar em casa com aquele produto, com aquele revestimento, né? E durante a quarentena mesmo eu comprei por e-mail, por WhatsApp, até não foi nem por e-mail, comprei por WhatsApp. Os meus produtos, eles chegaram e eu mesmo instalei. Então, é algo que a gente, dentro dessa personalização, dentro desse novo contexto que estamos vivendo, a personalização dos ambientes, ela está cada vez mais forte, né? E a importância da casa, a importância do seu lar, ela está cada vez mais evidente e as pessoas estão olhando mais para isso, né? Alguns objetos que antes a gente não dava tanta importância, né? Eu estava comentando da cozinha, antes eu podia ter uma bancada de porcelanato porque eu não usava muito a cozinha. Hoje eu já uso basicamente todos os dias, né? Inclusive produzindo almoço, jantar, né? Café da manhã, porque a gente está mais em casa, não está saindo com tanta frequência para almoçar fora, restaurante, enfim, né? Então a gente muda um pouquinho os usos de casa e acaba trazendo esse bem-estar que a gente quer proporcionar. Deixa eu ver, eu tô olhando. Estão pedindo para eu mostrar melhor o meu painel, então eu vou. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Eu vou mostrar o meu painel aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu fiz somente um painel na parede. Não olhem a bagunça da mesa que eu tô aqui trabalhando, então tem vários cabos de computador, tem cabo de celular carregando, né? Então, garrafinha de água, né? Mas esse é o meu painel, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Esse é o painel que eu fiz. Eu optei por trabalhar com as peças totalmente aleatórias, né? Então eu fui girando, eu montei. Uma dica que eu dou é sempre monte no chão o seu painel, seja uma parede inteira ou um pequeno painel, monte um painel no chão ou em cima de uma mesa, enfim, para ver se aquela paginação lhe agrada, né? Se não, vai rotacionando. E foi o que eu fiz. Eu montei no chão aqui da minha sala e fui rotacionando as peças do jeito que eu queria, para deixar cada vez mais a minha cara, né? Então, para colar essa primeira peça, como o PU escorrega um pouquinho, eu colei uma régua. Na verdade, eu fiz uma outra parede que eu tirei um rodapé. Aí eu colei o rodapé com fita dupla face para a peça não escorregar, e depois eu removi o rodapé e ficou o painel completo ali, inteiro, como a gente viu, né? E fica como uma escultura, né? Era o que eu queria. Eu gosto de quadros, tal, mas eu sou muito chata para quadro. Então, quando eu vi esse produto, eu pensei, cara, eu vou fazer um painel do lar aqui na minha parede no lugar de um quadro, né? E eu gostei, tô super satisfeita. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. O pessoal da loja tem o meu contato, né? A consultora,
A consultora de vendas que atende a Sandra, ela está sempre na loja também, ela alterna entre uma loja e outra, mas ela está sempre por aí para auxiliar vocês no que for necessário. Eu gostaria de agradecer ao Carlinhos, ao Fábio e à Marina pela disponibilidade de apresentar a coleção Porto Belo, pela abertura que a gente sempre teve dentro da loja de vocês, né? Vocês são um grande parceiro pra gente. É muito gostoso participar entrar na loja de vocês. Eu sempre me sinto em casa quando eu vou aí. Uma pena não podermos nos ver pessoalmente, né? Queria agradecer a Paty, que deu um super apoio, a Paty do marketing da Fogoaçu, deu um super apoio nessa live pra gente conseguir fazer essa transmissão, né? A Sandra, nossa consultora, que tá aí, ao Franco, que é o representante que atende a Fogoaçu, né? A Adri também, que é da equipe do Franco, e a Carla, que é a gerente comercial que atende a região do São Paulo interior, que também foi super, quando a gente partiu com a ideia de fazer live, ela aceitou super de boa e foi levar para os clientes. Gente, eu agradeço muito. Eu vou até finalizar porque daqui a pouquinho o Instagram ele já derruba a nossa live, já faz quase 1 hora que estamos online. Muito obrigada pela presença de todos e a Porto Belo fica à disposição de vocês para o que for necessário quanto a dúvidas de produtos, informações, dicas, enfim. Obrigada e até uma próxima.